E aí galera, seja novamente bem-vindo aí ao meu canal, o canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Continuando a nossa bateria de aulas de movimento uniforme, postei uma aula agora sobre posição em função do tempo, tá pessoal? O gráfico posição em função do tempo, lembra? Pode ser uma reta crescente ou decrescente. Se é reta crescente, o movimento é progressivo. Se é reta decrescente, o movimento é retrógrado. A inclinação do gráfico dá o valor da velocidade do corpo, tá? Agora vamos para o gráfico VT, o gráfico velocidade em função do tempo, que é mais tranquilo ainda, tá? De se identificar, que é um gráfico do movimento uniforme, uma vez que o gráfico não vai ter inclinação, tá? Já que a gente sabe que a velocidade ela é constante, então sempre vai ser um gráfico paralelo ao eixo do tempo. Se estiver acima do eixo do tempo, é um movimento progressivo. Se estiver abaixo do eixo do tempo, é um movimento retrógrado, tá? Fica atento só quais são as propriedades que a gente pode extrair, tá? Desse gráfico VT, beleza? Então vamos para a aula. Então pessoal, o que acontece aqui, ó? Quando é que o movimento, tá? Quando é que a gente vai ter um gráfico do movimento uniforme, que vai ser o gráfico da velocidade em função do tempo? Então, vamos ver aqui como é esse gráfico. O gráfico, vou colocar aqui do lado, ó, VT, velocidade em função do tempo. Então, eu vou ter aqui, tá? Desenhar aqui o gráfico, sai um pouquinho torto, tá, pessoal? Mas não tem problema não. Aqui você vai ter o gráfico VT, ó, velocidade em função do tempo. E aí, tranquilo, né, pessoal? Como o movimento é uniforme, esse gráfico ele não pode ter inclinação, né? O gráfico não pode ser assim, tá? Por quê? Porque se for dessa maneira aqui, é como se a velocidade estivesse aumentando com o tempo. E a gente sabe que a velocidade ela não pode aumentar. A gente sabe que a velocidade ela é o quê? Uniforme. Então, nesse caso, o gráfico de um MU ou pode ser dessa maneira, né? É dessa maneira, se aparecer para você, ó, o gráfico VT, você já identifica que é um gráfico de um movimento uniforme, tá? Então aqui você vai ter a velocidade, e a velocidade, ó, sempre constante, independente do tempo, tá? Ó, velocidade T1, T2, T3, T4, tá? A velocidade sempre a mesma, ok? Lembrando que como a velocidade aqui ela é positiva, isso aqui é um movimento progressivo, tá? Movimento uniforme progressivo, porque lembra, no movimento progressivo a velocidade é sempre maior do que zero, tá? A velocidade é sempre positiva. Professor, e se no caso for de um movimento retrógrado, como é que seria o gráfico? Ó, do movimento retrógrado, você vai ter o seguinte, aqui você vai ter a velocidade. De novo, deixa eu colocar de verde, tá, pessoal? Só para diferenciar aqui que fica melhor. Coloca aqui de verde. Aqui você vai ter a velocidade e aqui você vai ter o tempo. Então, nesse caso, a reta vai ser aqui embaixo, ó, tá? Já que agora o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa, né? Todo mundo deve lembrar. Movimento retrógrado é aquele em que a velocidade é menor do que zero, mas da mesma forma que é do progressivo, a velocidade se mantém constante com o tempo. O tempo está passando e ela continua sendo aquele mesmo valor, certo? Bom, outra coisa que a gente pode tirar aqui do movimento uniforme é o seguinte. Vocês perceberam que formou uma área, né? Aqui, ó, temos uma área aqui embaixo da reta. Essa área aqui que eu vou rachurar ela de amarelo. Pessoal, e essa área aqui, ó, ela me dá uma propriedade bastante interessante. A propriedade da área me dá justamente um valor que estamos acostumados já a calcular de outra maneira, tá? Que é o deslocamento. Deslocamento, ele é numericamente igual ao valor dessa área aqui, ó. Se eu descobrir o valor dessa área, eu encontro o valor do deslocamento do corpo. A gente viu lá na fórmula da velocidade média, né? Velocidade média é ΔS por ΔT, que quando eu tenho o produto VT, eu tenho uma fórmula para calcular a velocidade média, né? Só que aqui nesse caso eu tenho uma área, né? Vocês podem ver que é a área de um retângulo. Isso aqui é um retângulo. E todo mundo sabe que a área de um retângulo é calculada de que maneira? A área de um retângulo, base, não é isso? Vezes altura. Então, a área desse retângulo, tá? A área desse retângulo é justamente o valor do deslocamento. Eu não estou dizendo que o deslocamento e a área são as mesmas coisas, a mesma grandeza. Não. Eu estou dizendo que numericamente
o valor da área que você encontra aqui com o gráfico velocidade e função do tempo é o valor do deslocamento. Tá? Então, a área do retângulo é o deslocamento. E por que é o deslocamento? Ora, porque quem é a base, tá, dessa figura aqui? Ó? Quem é a base? É o ΔT, né? Ó. De 0 a T4, você tem um intervalo de ΔT. Ou seja, a base é ΔT. E quem é a altura? Ora, a altura é justamente quem, pessoal? De 0 para V, a altura é V. Então, ΔV vezes V, ou V vezes ΔT, dá no mesmo, né? Vai dar o valor do deslocamento, tá? Então, toda vez que você achar a área, tá, da figura formada pelo gráfico VT, achou o valor dessa área, você está encontrando automaticamente o valor do deslocamento, tá? Lembrando que sempre vai dar, né, pessoal, um retângulo ou pode ser um quadrado, porque o gráfico nunca vai ter inclinação, tá? O gráfico do movimento uniforme é sempre uma reta ou paralela ao eixo T acima ou paralela ao eixo T abaixo, tá? Aqui dá a mesma coisa, só a diferença é que o deslocamento, ó, você vai encontrar negativo, tá? Porque é um movimento agora retrógrado, tá? Isso aqui é de um movimento, eu coloquei, ó, de um movimento retrógrado. Certo? Então, pessoal, fiquem atentos aos gráficos, tá? Quando aparecer gráficos para vocês do movimento uniforme, só revisando aqui, ó, só resumindo aqui, vocês vão ter dois gráficos para esse tipo de movimento. O gráfico posição, ó, o gráfico posição em função do tempo. Esse gráfico, ele é sempre uma reta ou que cresce ou que decresce, tá? Cresceu ou decresceu, está mostrando que as posições aumentam ou diminuem com o tempo. Cresceu ou decresceu. E nesse caso, o movimento é considerado progressivo ou retrógrado, tá? Lembrando a propriedade da inclinação aqui, ó, essa inclinação aqui do gráfico, tá? Você vai encontrar o que? O valor da velocidade média, certo? Ou que é justamente a velocidade instantânea do movimento, certo? Se for o gráfico VT, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, se aparecer para vocês o gráfico velocidade em função do tempo, é um gráfico sem inclinação, então não tem inclinação, tá? Nem cresce nem decresce. E aí lembra, ó, lembra a área, essa área que é formada aqui, vai dar justamente o que? O deslocamento. Achou a área, está achando o deslocamento. Se a reta estiver abaixo do eixo do tempo, tá? Se a reta estiver abaixo do eixo do tempo, lembra que o movimento é retrógrado, ok? E a área vai ser negativa, tá? Na verdade, a área não pode ser negativa, né? Mas o deslocamento tem que ser negativo, uma vez que o movimento é retrógrado. Então, pessoal, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? O gráfico aí da velocidade em função do tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Muito importante saber gráficos, tá? Principalmente os movimentos que são movimentos que sempre caem em provas de Enem, do movimento uniforme. Muita gente às vezes se confunde ainda com gráficos da posição em função do tempo e o gráfico da velocidade em função do tempo. Então te liga, gráfico da posição em função do tempo, as posições crescem ou decrescem, você vai ter um gráfico que a reta é crescente ou decrescente. Achar o valor do alfa, da tangente do alfa, é achar a velocidade, tá? A velocidade é o coeficiente angular da reta, ok? E se for o gráfico velocidade em função do tempo, o gráfico VT, vocês viram que esse gráfico não tem inclinação, é uma reta paralela ao eixo do tempo, acima ou abaixo, tá? Que determina aí que a área é o deslocamento do corpo. Beleza? Então, ó, dá um curte like aí nessa aula, tá? Me ajuda aí com eu continuar postando cada vez mais aulas, que eu tô aqui só para te ajudar. Beleza? Fiquem para a próxima aula. Valeu!